Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé. que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia. Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram. Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe. Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhe ele: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem ele abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso
que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele, Eu creio, Senhor. e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nos recolhamos a um tempo de silêncio. Crianças, também vocês, sentem bonitinho e no silêncio rezemos pedindo ao Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que nós compreendamos plenamente tudo o que Jesus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos fazendo um caminho para a Páscoa. De hoje a 15 dias, nós já celebraremos o Domingo de Ramos, iniciando solenemente a Semana Santa. Esse caminho que Jesus iniciou conosco, chamando-nos na quarta-feira de cinzas a preparar-nos para a Páscoa, através do jejum, da oração e da esmola. No primeiro domingo da Quaresma, foi ao deserto
fez jejum e oração 40 dias e 40 noites, sentiu fome, foi tentado por Satanás e venceu as tentações. Depois, no segundo domingo, subiu a montanha e trouxe-nos à montanha e prefigurou para nós, fez-nos enxergar com os olhos da fé, depois da cruz, a glória da ressurreição. Domingo passado, Jesus levou-nos junto com a samaritana à beira do poço e, pedindo água à samaritana, ele nos deu a graça de ter sede das coisas de Deus e fez-nos buscar nele a água da vida, que transforma cada um de nós numa fonte que jorra água para a vida eterna. Hoje, Jesus se encontra novamente conosco, diante de um drama profundamente marcante na vida da gente. O sofrimento diante de uma deficiência, de uma cegueira, de uma doença, de uma enfermidade, de uma anomalia física. Mas mais grave que a deficiência física é a deficiência da doutrina, mal aprendida e mal vivida. Vamos lá? Tomem comigo o número 6 do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 41. Para facilitar e para não ultrapassar o limite da paciência de vocês, eu dividi o texto como ele está, propriamente dividido, numa sequência de 6 partes. Eu vou lendo com vocês parte por parte e no final de cada bloco eu levanto os elementos mais importantes e as explicações. Apenas eu peço um zelo para que nos dediquemos a observar detalhes que, se a gente não perceber, a gente corre o risco de perder a compreensão geral. Então, em alguns pontos eu vou insistir para repetir. Vamos lá? Naquele tempo, ao passar, Jesus viu. Vamos, Homem Sandra. cego de nascença. É Jesus que vê, não é a família nem os amigos. Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, vocês, bem forte: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Isso, vai, ele ou seus pais? Essa pergunta eles fazem porque era a doutrina que escutavam. Daqui a pouco a gente volta a isso. Jesus respondeu apresentando uma nova maneira de entender a Bíblia. Todos juntos. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva, colocou sobre os olhos do cego e lhe disse: vocês, vai lavar-te na piscina de Siloé. Que quer dizer enviado. Leia. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Para lá, esse é o primeiro bloco. A cura e a reação dos vizinhos diante da cura. O que há de estranho que os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Se você pegar o Antigo Testamento, se você pegar principalmente o livro do Deuteronômio,
do Levítico e dos Números, você vai encontrar várias passagens que ensinam isso. Se alguém nasceu com alguma deficiência física, com alguma anomalia física, a compreensão que se tinha era: isso é castigo de Deus, porque a pessoa, ele ou seus pais pecaram. Tinha uns que ensinavam, inclusive, vocês vão achar um absurdo, que quando alguém nascesse cego ou com alguma deficiência, era porque os pais pecaram. E se os pais lutassem até provar que não tinham cometido pecado, os interpretadores da Bíblia falavam: então esse menino, essa menina cometeu um pecado enquanto estava no ventre da mãe. Tem cabimento? E tem uns tontos com a doutrina espírita que lê isso e faz uma interpretação completamente absurda. Jesus escuta os discípulos falarem o que eles estavam acostumados a ouvir. Quando você pegar o livro do Êxodo, no capítulo 9, as 10 pragas do Egito, o Salmo 38, o pecado e as causas da ferida, o livro de Ezequiel, a maldade do mal estenderá sobre ele. Jesus vem e diz: nem ele nem seus pais. Irmão, olhe para cá. Quando Jesus fala nem ele nem seus pais, Jesus está pegando todas as passagens do Antigo Testamento que ensinava isso e corrigindo a forma de interpretar. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele tem autoridade para botar o dedo em qualquer passagem da Bíblia e dizer para a gente como é que a gente tem que interpretar. Combinado? Se você pegar o livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, Deus fala assim: porque eu sou um Deus ciumento, eu castigo os erros dos pais nos filhos até a 3ª ou a 4ª geração. Está na Bíblia. Mas a própria Bíblia corrige a Bíblia. Para você, quando você lê a Bíblia e achar alguma coisa estranha, leia o resto da Bíblia inteira, que a Bíblia explica a Bíblia, dizia o Frei Carlos Mesters, um grande pregador. Jeremias, no capítulo 31, versículo 30, diz assim: quando o Messias vier, não se dirá mais coisa absurda, que o pai comete o pecado e nasce a marca nos filhos. Não, cada um morrerá por seu próprio pecado. Entendido? Mudou a sentença. Ezequiel 18 diz assim: quem pecar, esse morrerá. Ezequiel 18, 20 diz: aquele que peca, esse pagará. O filho não paga pelo erro do pai, nem o pai paga pelo erro e iniquidade do filho. A justiça do justo estenderá sobre ele, a maldade do mal estenderá sobre ele. Quando Jesus diz, nem ele nem seus pais, isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Irmão, tem muito pregador que domina as pessoas para quem eles pregam, falando do sofrimento e dando explicação por que você está sofrendo. E até dizem ter revelações absurdas, dizendo que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó teve uma praga lá no passado e você herda aquilo. Jesus vai veementemente contra essa doutrina. Ele rompe com essa doutrina. Ele diz: não, nem ele nem seus pais pecaram. Mas tem uma coisa ainda mais séria, mais delicada, que Jesus diz, que é o seguinte: Jesus parte da cegueira do cego para mostrar a cegueira espiritual nossa. Como na Samaritana no domingo passado, pede água para aguçar nela a sede. Ele cura a cegueira do cego para abrir-nos para a luz da fé. Da incredulidade da morte
Jesus nos faz passar a fé e a vida. Cego de nascença, esse é o único no Novo Testamento. É o protótipo do homem e da mulher que permite Jesus entrar na vida dela, e aceita as obras de Deus se manifestarem nele. Jesus é a única possibilidade de salvação. Quando eles perguntam quem pecou, ele ou seus pais, Jesus faz um gesto mais simples de assustar. Cospe no chão, com uma poeirinha faz um barro e passa nos olhos do cego e fala: vai lavar-se na piscina de Siloé, que significa o enviado. Se aparecer alguém com dor aqui, hoje, no olho, eu cuspir e passar a saliva no olho dele, vai me meter a mão na cara, não vai? Sabe o que significa esse gesto de Jesus? Jesus parte de um tipo de costume comum. Quem é de origem humilde, da roça, se lembra quando a gente acordava com remela pregando os olhos. Tinha muita lombriga. Aí a mãe ensinava para a gente pegar saliva, passar no olho para desgrudar, porque a gente não dava conta nem de andar, não era? Eu não vou perguntar quem passou por isso, porque senão alguém vai mentir e eu não quero levar ninguém a mentir. Porque tem gente que tem vergonha do passado. Ou às vezes a gente pisava num prego enferrujado. Qual era a recomendação? Faz um xixi quente naquela ferida, não era? Ah, tem muita gente da roça aqui. E a gente curava com essas coisas. Jesus parte de uma prática comum assim, do cotidiano da vida da família. Uma coisa simples. Agora, irmã e irmão, a saliva, na antiguidade, era considerada como algo que possuía uma virtude curativa. Jesus, nessa prática e nesse costume de um pai e uma mãe ensinando um filho a tirar a remela do olho, Jesus chama aquele homem cego de nascença a dizer: vai lavar-se na piscina de Siloé, como falou para o seu pai e sua mãe: leva esse menino nas águas do batismo. Entendeu? Se você é batizado, não tem nenhuma desgraça do passado, da sua família, por pior que seja, capaz de continuar grudada em você, porque o sangue de Jesus te lavou. Amém? A piscina de Siloé prefigura a fonte do batismo, a liturgia do batismo. O cego, além de cego, mendigo e pedidor de esmola, esse cego não poderia receber a ajuda de Jesus, sabe por quê? Eu estou pregando ao longo desses domingos dizendo que Jesus está viajando com os discípulos para Jerusalém, não é? De hoje a 15 dias, Jesus vai entrar triunfalmente em Jerusalém no domingo de Ramos. Se você fosse para Jerusalém com Jesus, encontrasse um cego pedindo esmola na beira do caminho, e você fosse dar uma moedinha para ele, dá a mão, rapaz, e você colocasse a esmola na mão dele e encostasse nele, e pisasse onde ele pisou, ensinava o livro do Levítico, do Deuteronômio e dos Números, que você não poderia entrar em Jerusalém. Você encostou-se numa pessoa impura, você contaminou com o pecado e com a praga e com o castigo que está nele. Você tinha que sair inclusive do grupo que estava indo para Jerusalém e ir para um isolamento e ficar 40 dias isolado para purificar da contaminação do contato com alguém que tinha a praga ou o castigo de Deus, entendeu? A única maneira de você ajudar o pedidor de esmola na beira da estrada era jogar a esmola ou ir para Jerusalém, que era o que eles preferiam, e você desce, comprasse um bezerro de 3 anos, um cabrito de 3 anos, uma ovelha de 3 anos, e
desse a oferta e o dízimo como sacrifício, pedindo a Deus para curar ele. A religião já no tempo de Jesus tinha virado um comércio como hoje em dia. Vende a sua casa, dá o dinheiro para a Universal fazer a fogueira santa de Israel que você fica curado. E tem muito besta nessa doutrina até hoje. Ele vai e fica curado. Mas agora vem a polêmica. Vamos ver? Você encontra Jesus, Jesus te encontra, Jesus te vê, Jesus te cura, mas tem quem não quer isso para você não. E os primeiros a não quererem a cura sua, hoje, vamos ver? No versículo, voltando lá, no versículo 9, os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Desculpe, agora que é o versículo 9, né? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Igreja, reage. Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Então, quando você está com a sua vida lascada e que você abre seu coração para Jesus, que sempre te procura e te busca nas situações mais sofridas, Jesus que te vê, que chega perto de você e te toca, e você resolve tomar outro rumo da vida, corrigir sua vida, buscar o caminho de Deus, a sua família logo, os seus vizinhos logo começam a fuxicar, e agora vai querer posar de santinho, logo esse, cachaceiro, drogado, picareta, traidor, desonesto. Não é assim? Então, os primeiros que não aceitam o cego e fazem um interrogatório com ele são os vizinhos. E eles pegam o cego curado e levam ele para a comunidade de fé. Vamos ver? Versículo 13. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Os fariseus eram as autoridades religiosas do tempo de Jesus. Continua. ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então os fariseus: acorda, igreja, vamos, bem bonito. Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ai, ai, ai. Agora é uma tortura. Esse homem não vem de Deus. Não pode ser de Deus. Era sábado. O livro do Êxodo, do Deuteronômio e do Levíticos fala que se você encontrar uma pessoa paralítica, aleijada, deficiente, você pode até fazer alguma caridade com ela, mas nunca no dia de sábado. Porque se ela está desse jeito, é porque Deus castigou por um erro dela. É como um pai que põe uma filha, um menino custoso de castigo, e aí passa um vizinho e fala: não, deixa de ser bobo, seu pai não importa com isso não, vamos brincar comigo ali, e o menino vai para fazer bagunça. O pai vai ficar com raiva do vizinho, não vai? Não vai permitir que o vizinho venha dar autoridade para o filho dele, não é?
desmantelar a autoridade dele. Os judeus pensavam assim: não, se Deus pôs esse homem cego, já está cego desde nascença, dia de sábado é dia do Senhor, não vou fazer caridade. Mais um dia, menos um dia, não vai fazer diferença na vida de quem está condenado desde nascença. Era esse o raciocínio. No dia do sábado era dia somente de ir à sinagoga, ir ao templo, prestar culto a Deus e não fazer o bem para ninguém. Mas aí, os judeus ensinavam que era o seguinte: que quem desobedecesse a regra do sábado deveria ser apedrejado. Está no Levítico, nos Números e Deuteronômio. Aí, eles interrogam o cego e no final perguntam a ele, no versículo 17: e havia divergência entre eles, perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Igreja, bem bonito, olha só o que o cego curado respondeu. Todos juntos? É um profeta. É um? Profeta. O que significa dizer que Jesus é um profeta? Volta lá no versículo 5. Volta lá. Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, Eu sou a luz do mundo. enquanto estou no mundo, Eu sou a luz do mundo. olhe para cá. Jesus é um profeta, é a luz do mundo. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que possa pôr regra e limite para Jesus, entendeu? Ele está dizendo para nós: enquanto eu estou no mundo, pode acontecer o que acontecer com você, eu tenho autoridade e poder de fazer presente na sua vida e de realizar na sua vida as obras que meu Pai me enviou para realizar. Amém? Você não pode permitir que a sua cegueira, que as suas dores, que as marcas que você traz, que o povo fala que você está do jeito que está, porque você não presta, e põe tantos rótulos em você, e não acreditam em você, e metem a lenha em você, dizendo que você não tem chance, porque você não presta. Você não pode permitir que esses rótulos guiem a sua vida. Jesus é a luz do mundo, e Ele não pode só tirar esses rótulos, mas Ele tem autoridade para dar a você a dignidade de um outro tipo de vida. Amém? De verdade? Então levante a sua mão aqui para a cruz de Jesus e diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, luz do mundo, luz do mundo, autoridade suprema, autoridade suprema, vence em mim vence em mim toda treva toda treva que domina sobre mim. que domina sobre mim. Amém. Amém. Mas preste atenção no que vem agora. Olhe que coisa impressionante. O desfecho dessa conversa. Quando ele diz é um profeta, a samaritana, lembra do domingo passado? Quando Jesus fala, vai chamar seu marido, ela fala, não tenho marido. Jesus fala, você disse a verdade. Já teve 5 que está com você, agora não é seu. A samaritana diz o quê? Senhor, vejo que és um profeta. Não é? Porque sabe das coisas íntimas minhas. Nossos pais adoraram nesse monte, vocês adoram em Jerusalém, como eu devo adorar? O cego curado professa que Jesus é o profeta. Quando você reconhece Jesus como profeta, é a primeira etapa para você interpretar os sinais de Jesus. O cego reconhece Jesus como o homem de Deus, dotado de poder, que ultrapassa todas as possibilidades humanas. O que médico nenhum faz, o que padre e pastor nenhum pode fazer, o que ninguém, pai, mãe, ninguém pode fazer por você. O cego reconhece a autoridade e o poder de Jesus, que ultrapassa tudo. Amém? Então volta lá ao texto. Quando ele professa é um profeta,
aí os judeus não ficam só no interrogatório com ele e armam uma cilada para ele. Vejam comigo, versículo 18. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: todo mundo, bem bonito, Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: todo mundo, Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. presta atenção. Por que que os pais fogem da cena e fazem todo o esforço para cair fora? Olha só, versículo 22. Os seus pais disseram isso porque tinham... Medo das autoridades judaicas. Olha só o detalhe. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Pode pegar pesado? Expulsar da comunidade quem declarasse Jesus como Messias também era uma interpretação das leis do Antigo Testamento. O ceguinho, abordado e questionado, deixa as autoridades religiosas mais inseguras. Eles vão procurar provas mais profundas e procuram os pais. Questiona o pai e a mãe vão saindo da cena, igual muitos pais fazem hoje quando o filho fica custoso. A hora que começa a aparecer a reclamação na escola, o pai fala: eu te dei tudo, moleque, sem vergonha, e você não presta. E deixa o filho para lá e nem na escola vai mais. A mãe insiste em ir na escola. O menino continua sendo custoso, o pai foge da cena. O menino vai preso. Dificilmente você vê um homem na fila do presídio para passar por humilhação, como as mulheres passam, as mães passam, as esposas, as irmãs passam, as filhas passam para visitar alguém que está condenado, não é? Como naquele tempo, também hoje nós tiramos nossas responsabilidades de nossos filhos. Nós também dizemos: a partir de agora você está de maior, eu não respondo mais por você. E quantos pais declaram: nem reconheço mais você como meu filho? Eu nunca ouvi uma mãe falar isso de um filho, de uma filha. Mas pai, eu já ouvi muitos. Geralmente a mãe é mãe com filho custoso dentro de casa, com filho custoso na escola, com filho custoso na cadeia, com filho custoso no hospital, na cama doente e no túmulo. Geralmente são as mães que vão lá lavar o túmulo e levar flores, não é? Se você é pai e mãe, estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Não permita jamais não permita jamais que eu esconda-me, refugie-me da missão, da graça de ser pai e mãe. Jesus, não permita que nenhuma tribulação na vida dos meus filhos justifique a minha ausência na vida deles. Amém. Amém. Pai e mãe, é sério. Tem pai e mãe que, quando sabe que o filho está custoso,
até deixa de ir na igreja porque tem vergonha, não tem? Porque tem medo dos rótulos, tem medo dos carimbos que a sociedade põe. Veja o desfecho que vem agora. O pai e a mãe não pagam as consequências da graça que o filho recebeu, mas o filho que recebeu a graça da cura, ele vai até as últimas consequências. Vamos ver? Crianças, acompanhem lá comigo. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, todo mundo: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. A primeira coisa que as pessoas tentam arrancar de você é dizer para você: você está passando tribulação na sua vida, sofrimento na sua vida, dá glória a Deus, renuncie a sua religião e a sua fé. Quando você vai na igreja de crente, que eles descobrem que você é católico, eles metem a lenha e falam: o Senhor está me revelando que tem alguém aqui, e eu peço a esse alguém que aceite Jesus, e levante a sua mão e aceite Jesus, dá glória a Deus. É técnica de não permitir você continuar firme na graça do único batismo que você recebeu na igreja que Cristo fundou. Amém? Amém. Eles estão querendo que o cego que foi curado, que foi mergulhado na graça do batismo, eles estão querendo tirá-lo do segmento de Jesus, porque querem a ele somente como dizimista no templo. Versículo 25. Vocês, então, ele respondeu: juntos, se ele é um pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, todo mundo: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Presta atenção, todo ceguinho é meio contador de piada e meio debochado, não é? Cego geralmente é feliz, risão. O ceguinho debocha deles no versículo 27. Respondeu eles, todo mundo: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Aí eles se sentiram insultados. O cego está pegando pesado com eles. A autoridade religiosa do Antigo Testamento. Então insultaram-no dizendo, todo mundo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Agora olha a impressionante resposta dele. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Diga comigo: meu Deus. Meu Deus. O Senhor escuta. O Senhor escuta Quem é piedoso. Quem é piedoso E faz a sua vontade. E faz a sua vontade. Dá-me o dom. Dá-me o dom de cultivar a piedade. De cultivar a piedade. Dá-me a coragem. Dá-me a coragem. De renunciar à minha vontade. De renunciar à minha vontade. E fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor. O cego curado continua, versículo 32. Juntos, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Ai, 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 que ceguinho trabalhoso. Os fariseus disseram-lhe, olha a resposta dos fariseus, bradam: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? A resposta deles é o que estava de doutrina errada na cabeça dos discípulos, que perguntam lá no primeiro versículo: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Os fariseus eles sabiam a Bíblia de cor. Eles sabiam 613 versículos da Bíblia de cor.
Eles ensinavam rigidamente essa doutrina, que se alguém era pobre, mendigo, se alguém era doente, deficiente físico, portador de qualquer desordem, era porque ele nasceu em pecado, ou ele ou seus pais pecaram. O cego foi curado. Jesus falou: nem ele nem seus pais pecaram. Esse pecado, esse sofrimento que ele está passando, serve para que as obras de Deus se manifestem nele. E o cego curado diz com todo o vigor e consciência: ninguém ouviu jamais que alguém tenha feito isto, curar um cego de nascença. Para o judaísmo, o que eles disseram lá em cima no versículo 28 e 29, Moisés era a última palavra sobre tudo, não aceita outra palavra. Irmão, vou dizer uma coisa muito pesada para vocês, para mim também. Escutar da minha própria boca é difícil escutar. Quem tem uma fé rígida na lei e na regra e nos costumes, corre o risco de pôr a lei de Deus acima de Deus. Entendeu? Entendeu? Cuidado. Deus não escuta os pecadores. É uma verdade comum, repetida muitas vezes na sinagoga, no templo, na Sagrada Escritura. Mas Jesus ensina que é possível um pecador ser escutado por Deus, se tiver esse pecador, essa pecadora, piedade e disposição para fazer a vontade de Deus. Não tem pecado no mundo capaz de fazer uma cerca e uma grade dizendo: daqui para cá Deus não passa. Amém? Não tem erro seu, não tem pecado seu, não tem rótulo que a sociedade põe em você, não tem rótulo que os fofoqueiros põem em você, capaz de botar limite no amor e na misericórdia de Deus que te alcança. Amém? A autoridade de Cristo é maior do que todos os rótulos que você traz. A autoridade de Cristo é maior do que tudo que o mundo fala de mal de você. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus com vigor. Um grito de amor a Jesus. Brada igreja. Brada igreja. Amém. A nova etapa na sua vida a partir de hoje, como na vida do cego. Você recebe Jesus como um profeta. Isso significa declarar que até então ninguém em Israel foi tão homem de Deus quanto Jesus. Muito mais que Moisés. Isso era um absurdo para os fariseus escutarem. Dizer que Jesus, ninguém fez por ele, nem por ninguém na história da Bíblia o que Jesus fez por ele, significa o ceguinho dar um curso de Bíblia para os fariseus e dizer: todos os títulos antigos que tem no Antigo Testamento sobre Moisés, Elias, os grandes personagens, ficaram ultrapassados. Jesus é maior que tudo. Amém, aleluia. Dê uma salva de palmas para o ceguinho. Curado. Versículo 34. Os fariseus disseram-lhe, retoma comigo e vai até a frente agora. Juntos, tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. Olha só o que eles fazem com o cego. Leia. E expulsaram-no da comunidade. Está vendo? Aceitar Jesus traz para você rejeição dos vizinhos fofoqueiros,
traz para você rejeição do pai e da mãe, traz para você rejeição da própria comunidade que não acredita que em você, por causa dos seus pecados, Deus não tem poder de agir na sua vida, entendeu? E expulsaram da comunidade. Olha só o que acontece, que coisa impressionante. Versículos 35 para frente. Jesus soube que o tinham expulsado. Ô igreja, levante a sua mão direita para o céu e repita comigo: Jesus me vê. Jesus me vê. Jesus fica sabendo Jesus fica sabendo de todo o sofrimento que eu passo. de todo o sofrimento que eu Não passo. tem nada que escapa Não tem nada que escapa aos seus olhos, aos seus ao olhos, seu coração. ao seu coração. Jesus tudo vê Jesus tudo vê e cuida de tudo e cuida de tudo e não me abandona e não me abandona em situação nenhuma. em situação nenhuma. Amém. Amém. Jesus soube que o tinham expulsado da sinagoga, da religião judaica. Encontrando-o, agora vem a parte mais bonita do texto. Encontrando-o, Jesus perguntou-lhe. Todo mundo, o que Jesus perguntou a ele? Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Senhor, como a samaritana, tem dentro de mim uma possibilidade de acreditar, mas quem é esse? Sei que o Messias virá, e que se chama Cristo virá, e quando ele vier, todas as coisas serão esclarecidas. Agora ele diz: Senhor, quem é esse para que eu creia nele? Eu espero, eu aguardo, eu busco, eu sonho encontrar-me com ele. Quem é ele? Jesus disse: todo mundo, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Brada, exclamou ele. Eu creio, Senhor. Juntos, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Para lá. Quando Jesus encontra aquele homem que era xingado, de castigado por Deus, porque era cego, mendigo e pedidor de esmola, não era? Agora ele apanha na língua e na fofoca dos vizinhos, no abandono da família, no abandono da comunidade de fé. Jesus o encontra e pergunta: você crê no Filho do Homem? Essa é a etapa final. Expulso da comunidade, Jesus fica sabendo, porque Jesus sabe tudo. O homem curado representa e resume tudo do mistério de Jesus. O seu testemunho, dizendo que Cristo curou, provoca na vida dele sofrimento e perseguição. Prefigura Jesus, que também sendo fiel ao Pai, vai enfrentar sofrimento e perseguição. Amém? Jesus vem ao encontro seu. Jesus revela para você que Ele é o Salvador do mundo, aquele que vem do céu, que reúne todos os homens e mulheres excluídos da sociedade, da igreja, da família, reúne tudo, e eleva todos os homens e mulheres maltratados, rotulados, discriminados, excluídos, reúne todos na igreja com a estatura de filhas e filhos de Deus. Amém.
Presta atenção, o cego era declarado fora da bênção, fora da herança, fora da promessa. O livro do Levítico e Deuteronômio dizia que quem tinha um mal desse estava fora da bênção, fora da promessa, fora da herança. Ele acolheu Jesus, experimentou o seu poder e a sua cura, o seu perdão, confessou sua fé nele, mesmo com a perseguição. Chega ao conhecimento da revelação convivendo com o próprio Deus. Os fariseus que sabiam a Bíblia de cor e defendiam a lei, se perdem nas trevas de sua autossuficiência. Os que se dizem salvos, se acham esclarecidos, recusam ver com o óculos que Jesus empresta para eles estudarem a Bíblia de uma forma diferente. Recusam a luz verdadeira, por soberba de sua sabedoria limitada. Se encontram com Jesus, mas dizem para Jesus: a sua atuação, a sua autoridade não pode passar daqui. Nós é que conhecemos as regras. Se fossem cegos, teriam coragem de contar com a ajuda de Deus e da comunidade. Mas se apoiam na presunção do que possuem, não acolhem Jesus, o único com poder de nos arrancar do pecado, do sofrimento, da morte, do túmulo. Amém? Irmã, irmão, sei que vocês estão cansados, eu também estou muito cansado. Mas essa pregação eu não poderia fazê-la resumindo-a. Talvez, eu creio que muitos de vocês nunca meditaram esse texto de forma tão empenhosa, dessa forma que fizemos agora. Isso é custoso, isso dá trabalho, mas é só um método assim que torna você capacitado e qualificado, não só para receber a obra de Deus na sua vida, mas para dar testemunho de Cristo no mundo, a começar pelos seus vizinhos, pela sua família, pela sua igreja. Amém? De verdade, o cego curado, quando Jesus fala: crês no Filho do Homem? Ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Sou eu que estou falando contigo. Ele falou para a samaritana: sou eu. O cego imediatamente exclamou: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Irmã, irmão, eu sonho com um dia em que a gente prega um texto desse e a igreja inteira prostra-se no chão. Eu não vou pedir isso de vocês agora, é um caminho que nós vamos chegar a ele. Mas eu queria que ao menos um esforço você fizesse, a não ser que você tenha alguma enfermidade e não dê conta de ajoelhar-se, mas todo mundo que consegue ajoelhar-se, dobre os seus joelhos diante do altar e da cruz de Jesus e professe, põe a mão no seu coração, em sinal de que você vai cultivar a piedade. Incline a sua cabeça, diga a Jesus: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas vença em mim. Mas vença em mim todo medo. Todo medo. Toda fraqueza. Toda fraqueza. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas eu te peço. Mas eu te peço. Não deixe. Não deixe que os rótulos que o mundo impôs sobre mim, acusando minhas fraquezas, desprezando a mim, não permita
não permita que esses rótulos que esses rótulos guiem a minha vida, guiem a minha vida, mas a sua luz, mas a sua luz, a sua palavra, a sua palavra, a sua autoridade. a sua autoridade. O Senhor me vê, O Senhor me vê, o Senhor me toca, o Senhor me toca, o Senhor me cura. o Senhor me cura. Eu te peço, Eu te peço, tudo que em mim tudo que em mim precisa da obra de Deus, precisa da obra de Deus, manifesta agora manifesta agora o seu poder o seu poder e realiza em mim e realiza em mim as obras de Deus. as obras de Deus. Vá falando para Jesus. Que cura é que você precisa? Principalmente a cura dos seus pecados, dos seus erros, das suas fraquezas. A cura física também de suas enfermidades físicas, suas enfermidades espirituais e morais. Peça a cura e Ele vai te curar. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Restaura-me Restaura-me, Senhor, com teu com Espírito, teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Canta, igreja, solte a voz. Restaura-me, Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. ergue-me, Senhor, com teu Espírito, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. ergue-me, Senhor, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma. e minha alma reviverá. De pé, levante as mãos, Para te adorar, erga as mãos, para te louvar, ergue-me, Senhor Jesus. brada, igreja, para te adorar, Para te adorar, para te louvar, ergue-me, Senhor Jesus. abraça-me, Senhor, com teu Espírito, Abraça-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Solte a voz, igreja, abraça-me, Abraça-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma
minha alma reviverá. Elevando as mãos para Te adorar, para te louvar. Abraça-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Abraça-me, Senhor Jesus. Segure as suas mãos erguidas para o céu. Pense Jesus e os discípulos chegando perto daquele homem prostrado, com o rosto por terra, adorando Jesus. Jesus e os discípulos ajudando a ele se levantar e dizendo: levanta, você agora pertence à igreja de Cristo. Você foi resgatado pelo sangue dele. Você terá uma vida nova. E nenhum pecado seu vai ser mais forte que o amor de Deus por você. E lembre, e imagine Jesus dando um abraço nele, os discípulos abraçando a ele, desejando uma paz que ninguém nunca tinha dado para ele. E canta, abraçando quem está do seu lado, dizendo: abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Experimente a cura. Para te adorar, para te louvar. Abraça-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Abraça-me, Senhor. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Diga comigo: Jesus. Jesus, Obrigado. obrigado, Porque aquela carência, porque aquela carência, aquela falta aquela falta que eu sinto, nunca recebi nunca recebi um abraço de apoio que eu queria um abraço de apoio que eu queria dos vizinhos, dos vizinhos, da minha família, da minha do meu família, pai e da minha mãe, do meu pai, dos da meus minha mãe, irmãos. dos meus irmãos. Jesus, Aquele abraço abraço que feria minha alma que feria a minha alma por eu não ter recebido, mesmo na igreja, aquele abraço. Eu posso hoje experimentar do Senhor esse abraço. E a minha carência não vai mais me escravizar. O preconceito dos outros não vai mais dirigir a minha vida. Jesus, o Senhor me abraçou, me salvou. E eu proclamo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que derrama o Espírito Santo sobre mim, sobre nós, para te adorar, para te louvar. abraça-me, Senhor Jesus. São as vozes da igreja para te adorar, para te adorar, para te louvar. abraça-me. Senhor Jesus. Senta. A festa nós vamos fazer na Páscoa. Ainda tem muita coisa a realizar.
Ofereça no altar com o pão e o vinho a sua vida, sua fé renovada, sua disposição em fazer a vontade do Pai e ser piedoso, cantando.